Está começando mais uma edição do podcast Espiritualidade Cotidiana. Eu sou o seu apresentador, Luiz Calil Antunes, e junto com meu colega Roberto C.P. Júnior, teremos uma conversa com cunho espiritualista sobre temas diversos do cotidiano. Hoje temos os convidados Victor Batista, que é engenheiro, empresário e corretor, e Vanessa Andrade, administradora que trabalhou muitos anos no mercado musical e atualmente está no mercado de energia, para conversarmos um pouco sobre acasos e coincidências. Eu, Calil e a Vanessa estamos em Cotia, na Grande São Paulo, cada um no seu devido escritório. O Roberto está em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e o Victor está em Embu das Artes, São Paulo. Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa. Boa noite, pessoal, boa noite a todos. Boa noite, prazer estar com vocês. Boa noite. Boa noite, um prazer participar. Muito bem, esse é um assunto que, quando surgiu essa ideia desse assunto, a primeira coisa que eu me lembrei foi do caso acontecido com Alexander Fleming. Não sei se vocês sabem o que aconteceu com ele. O nome é familiar, mas... É uma história, assim, muito impressionante, mas eu vou contar depois. Eu gostaria primeiro de saber dos convidados aí, se eles já tiveram alguma experiência pessoal de uma coincidência, assim, realmente que chama atenção, né? Ou um acaso, assim, que fala, que coisa, né? Que coisa. Vocês têm alguma coisa para contar nesse sentido? Eu lembrei aqui de uma coisinha, não é tão fenomenal não, é pequeno até, vamos lá. Eu trabalhei muitos anos aí no mercado de música, né, e eu gosto muito de música. Aí eu lembro, não sei porque veio essa história na minha cabeça, mas olha só, eu lembro que eu estava ouvindo rádio para o trabalho, para a editora, e aí começou a tocar ali uma dupla, eles tocam violão, assim, uma instrumental, guitarra e tal, nossa, maravilhoso o som, chama Duopel. Aí eu fui ouvindo, né, tal, e me apaixonando por aquilo. Aí eu pensei assim, nossa, esses caras podiam ir na editora um dia, né, nossa, eu queria tanto conhecer esses caras, nossa, que demais, eu preciso de um show desses caras, beleza. Aí eu cheguei na editora, fui lá no café, quando eu tô indo pro café, não é que os caras estão no sofá esperando para ser entrevistado? É uma coincidência, sim, bem interessante. Aí eu fui lá e falei, vocês não acreditam, eu tava ouvindo vocês agora e eu queria muito conhecer vocês. Aí eles começaram a rir e tava ali o cara da redação também, então assim, achei tão inusitado, assim, eu falei, nossa, que merecimento, porque eu queria tanto conhecer os caras. Não sei se é uma coincidência, talvez não sei, o que vocês acham? É uma coincidência, sem dúvida. Algumas coincidências têm uma explicação bastante razoável. Por exemplo, já deve ter acontecido com vocês. Você está fazendo alguma coisa, de repente lembra de uma pessoa, assim, do nada. Uma pessoa que você não vê há bastante tempo, né? Passa um pouco, toca o telefone, por exemplo, a pessoa está ligando para você. Sim, exatamente. Isso, acho que muita gente já passou por essa experiência. Ou algo semelhante, né? Você está andando na rua e lembra de uma pessoa que você não vê há tanto tempo, vira a esquina e cruza com a pessoa. Né? É uma coisa assim que tem que chamar atenção. O que pode ter acontecido num caso desse? Vamos supor, essa pessoa que ligou para mim, ele podia estar lá, por exemplo, arrumando lá o escritório dele, a prateleira lá, achou um livro que eu prestei para ele esqueceu de devolver, por exemplo. Um exemplo. Aí você, caramba, esse livro é do Roberto. Aí ele lembra de mim. Pai, vamos supor que ele não me vê há muito tempo. Aí ele lembra do Roberto, né? Como existe uma ligação de amizade entre eu e essa pessoa, quando ele lembra, assim, com maior intensidade de mim, ele pensa em mim, eu acabo pegando esse pensamento. O pensamento não é algo que não existe, ele tem forma. Então, eu percebo esse pensamento e lembro dele. Aí o cara lá que está com o meu livro que não devolveu, eu falo assim, eu vou ligar para ele, eu preciso me desculpar aqui, né? Ou ficar mais tempo com o livro, não sei. Aí ele liga para mim. Aí eu falo, rapaz, você não morre mais. Você não morre. Aliás, por que a gente fala isso, né? Por que a gente fala isso? É verdade, eu não sei. Não sei por que a gente fala isso, você não morre mais. Não morre Mas mais. Esse tipo de coincidência, assim, nesse aspecto, eu penso que tem essa influência de pensamentos. Victor, você tem alguma coisa para contar? Tenho sim. Eu estava lembrando de um caso há 30 anos, faz bastante tempo. Eu nunca tinha posto o pé para fora do Brasil. Não sabia o que acontecia depois de uma pessoa fizesse o check-in no aeroporto. Eu ia fazer um intercâmbio, ia ficar um semestre no Canadá. E quando você não conhece uma coisa, você começa a imaginar o que pode ser, criar algumas
fantasias, alguns monstros, né? Uhum. E eu estava lá no check-in, aí eu reconheci uma pessoa, era a irmã de uma amiga minha de faculdade, e estava fazendo o check-in da mãe, que ia para o Canadá no mesmo voo do que eu. Nossa. Então, uma pessoa que eu já não via, talvez há 8, 10 anos, estava voando para o mesmo país, na mesma noite, né? E acabou sendo assim um conforto para mim. Né? Claro, claro. Eu também tenho uma história aqui. Então manda bala, Calil, conta aí. E aí, se é acaso ou uma coincidência? Aliás, não vamos discutir isso também, qual a diferença dos dois, mas conta aí o seu caso do acaso. Estava eu, num fim de dia, começo de noite, me preparando, né, para poder enfrentar os meus próprios demônios numa sessão ali de psicanálise, indo para a consulta, andando na rua, pensando a respeito da vida das coisas, já previamente abrindo as feridas para serem cutucadas, e eis que me deparo com a minha ex-namorada, que olha para mim e fala, nossa, você tá gordo, hein? Então, lá estava eu no fim de dia, depois de ter ali batalhado essas lutas virtuais dentro do escritório, com barba para fazer, ainda sem ter tomado banho com aquela roupa do serviço ainda, pensando nessas coisas ali que te faz ir até uma consulta, né, para você consultar um psicologista, que nem dizia um amigo meu, e esse que você encontra se depara com alguém que manda uma dessas assim. Ô Calil, mas ela foi legal, pelo menos ela falou antes da sessão. O seu médico teve condições de reparar o dano, é pior se fosse depois. Eu fiquei curioso de saber o que você contou lá pro seu médico. Olha, eu tô péssimo aqui, porque eu... Não, mas aí vem a questão, acaso ou coincidência? Estou ali para poder rever feridas do passado, encontrar coisas e encontro minha ex-namorada. Eis que vem um dado adicional a essa história. Na época, ela morava exatamente ali na mesma rua, ou seja, era na frente da mesma praça. Então, a chance de passar por ela era relativamente alta. No entanto, só naquele dia ali específico que eu fui passar por ela. Então, nada como uma informação ali a mais para fazer a gente se perguntar. Mas qual que é a diferença? Vamos então pensar um pouquinho. O que é mais substancial? É um acaso ou uma coincidência? Roberto, sabe, eu estava assim, refletindo um pouco antes de começar a nossa conversa, né? Eu tenho uma visão um pouco mais determinista das coisas. Uhum. Porque eu acredito que muitas vezes nós chamemos de acaso coisas que a gente não entende por que aconteceram. Elas pareceram ser muito improváveis, muito espúrias, porque mesmo na matéria, o ser humano tem um conhecimento limitado. Todo dia se descobre alguma coisa, tinha a física de Newton, depois teoria da relatividade, depois mecânica quântica, e quando você pega e sai do escopo da matéria para entender leis da criação, uma lei da reciprocidade, lei da atuação da igual espécie, então eu estava pensando comigo, né, não tenho uma resposta cartesiana para dar, mas eu estou mais para o lado de que não tem acaso. O que tem são relações de causalidade que nós, tanto na matéria quanto fora da matéria, que nós não somos capazes de destrinchar, de entender. Essa é uma posição bem interessante. E eu acredito também que tudo tem uma explicação. Agora, eu acho que também tem degraus isso aí, né? Deve ter pequenas coincidências aí que podem ser coisas assim fortuitas, e outras, como essa do Fleming que eu quero contar para vocês, não tem nada de fortuito, né? A gente percebe nitidamente que tem alguma coisa, alguma vontade agindo por trás daquilo lá. Não sei se vocês já perceberam, às vezes quando vai entregar o prêmio Nobel, vai para 2, 3 pesquisadores que chegaram às mesmas conclusões, trabalhando em lugares distintos. Uhum. É muito comum isso, que o prêmio Nobel seja dividido aí por várias pessoas. Essas pessoas, então eu cheguei até a fazer um texto sobre isso, porque é muita coincidência. Isso seria uma coincidência, né? Por que acontece isso dessas pessoas descobrirem a mesma coisa, inventarem a mesma coisa no mesmo tempo e não se conhecerem? Será que não tem nenhuma ligação entre elas? Quer dizer, é uma sorte do destino? Não é. Mais uma vez, na minha concepção, é um intercâmbio de pensamentos, né? Então o cientista lá ele começa a se dedicar a um determinado tema, ele se aprofunda naquele tema, né? Ele gera pensamentos referentes àquilo que ele está pesquisando.
esses pensamentos, eles vão influenciar outros cientistas, ou seja, pessoas de igual espécie da dele, que estão também voltadas para aquele assunto. Aí esses outros cientistas, eles têm assim uma ideia genial, que eles acham que é só deles. E aí eles começam a se dedicar com afinco, né? Tiveram aquela ideia genial para se dedicar àquilo lá. Aí eles geram novas formas de pensamentos que vão influenciar outros colegas que também estão se dedicando àquela linha de pesquisa, inclusive o primeiro, que deu origem ao pensamento inicial. Então, há um intercâmbio mútuo, involuntário entre esses pesquisadores e acabam descobrindo as mesmas coisas. Como eles nem consideram essa hipótese de que fora do mundo material visível possa haver esse intercâmbio, aí surgem aqueles problemas de primazia, plágio, né, brigas e tudo, né, quando isso, na verdade, deveria ser um motivo para um congraçamento, né, deveria ser um motivo para as pessoas ficarem felizes, porque todas elas se ajudaram para chegar naquele ponto lá. Sim, sim. Eu tenho uma frase aqui do Richard Bach, que é um escritor que eu também lembrei de uma frase dele, que é do livro Nada por Acaso, que é o famoso Fernão Capelo Gaivota. E aí ele fala assim: nada acontece por acaso, não existe a sorte. Há um significado por detrás de cada pequeno ato. Talvez não possa ser visto com clareza imediatamente, mas sê-lo-á antes que se passe muito. Ele escreve muitas coisas nesse livro, lindo esse livro, por sinal, conta muitos percalços aí da vida, e aí ele menciona isso. Então não existe acaso, sorte, tudo está ligado ali, né? Bom, essa aí é a linha do Vitor, né, Vitor? É isso que você acha também? É isso que eu acho. Eu acho que às vezes a gente não consegue entender porque algumas coisas acontecem. E talvez não precise entender. Talvez não precise, né? Eu acho não, eu tenho certeza, né? Eu penso assim, tem um porquê, né? Para mim não existe a coincidência, né? Tem um motivo ali. Agora, uma coincidência superficial é, sei lá, eu tô numa festa, estou estacionando meu carro e tem uns 5 carros iguais ao meu ali do lado, sabe? Eu acho isso uma coincidência, uma coisa banal. Então, tudo bem, Vanessa, é isso que eu estava querendo dizer, que eu acho que tem uma gradação. Isso é uma coincidência banal. Por exemplo, você joga um dado e cai 5 vezes o número 3. É uma chance pequena de acontecer, mas pode acontecer. É como você vê 5 carros iguais aos seus ali, não tem nenhum mistério por trás, é só algo que parece realmente, né? algo fortuito mesmo. Então, isso é isso que eu estou querendo estabelecer. Isso seria uma simples coincidência. Um acaso, eu acho, para mim, eu não sei se vocês têm a visão contrária, mas um acaso para mim é algo mais aprofundado. É aquela coisa que fala, opa, olha que coisa incrível, que acaso fantástico. Então, eu penso dessa forma. Acaso é aquele lá que, não, tem algo por trás, a gente pode não saber, ou não precisa saber, como diz o Vitor, né? Mas que tem algo por trás, tem. Eu acho que, inclusive, a discussão do acaso é muito mais interessante que a da coincidência. Eu olhei que a questão do acaso é mais a ocorrência de alguma coisa assim, surpreendente, que não tem que aparentemente não tem nenhuma determinação, etc. É isso aí. E já no caso da coincidência, está muito ligado àquela simultaneidade, como o exemplo que a Vanessa deu de ir à festa e ter 5 carros da mesma cor que o dela. Mas não é uma coisa tão improvável existirem carros brancos, etc. Mas que o acaso é aquela coisa assim, poxa, como que isso pode acontecer? Não só não é tão improvável, como também não tem um significado assim valoroso, né? Porque eu acho que tem gente que fica assim, meio voltada para isso, né? Aí, sei lá, vê um besouro verde, acho que tem que estudar ecologia. Então, tem que tomar um certo cuidado com isso também, né? Se a pessoa fica muito voltada para essas coisas mais místicas, aí isso não é. Eu penso assim, quando ocorrer algo do tipo muito surpreendente, né? Um acaso assim muito surpreendente mesmo, aí a pessoa tem que pensar que tem algo ali mais profundo, que é a diferença de você ir num lugar e encontrar 5 carros vermelhos, igual o seu, né? Então, quando tem algo de valor mesmo, né? Algo mais profundo. E a questão do acaso, né? Tem uma situação, a fisioterapeuta da minha mãe contando como é que ela conheceu o noivo dela.
Achei interessante. Participando de um concurso de fotografia pela internet, e aí o rapaz é lá das Ilhas Canárias, né, que pertence à Espanha. Nossa. E ela suspeitou que a foto dele fosse uma montagem. Olha só. E começou a discutir com ele, né, na questão do concurso. E por conta disso, de um concurso, de uma desconfiança, se ele estava participando de um concurso de uma maneira fraudulenta ou não, acabaram conversando e tal, ele veio para o Brasil, está no Brasil há 6 anos e é noivo dela. Eu lembrei de um caso pessoal que ocorreu há muito tempo. Esse foi um acaso, se a gente considerar a definição que a gente está dando, né, de um acaso que existe uma condução. Eu estava em São Bernardo, onde eu morava, aí eu fui numa livraria, eu lia muita coisa, de tudo, e comprei uns livros lá. Tinha um negócio, na época estava em voga uma tal de terra oca, não sei se vocês lembram disso. Não. Acho que não é da época de vocês, tinha uma teoria dizendo que a terra é oca. Então, se vocês acham que está na crista da onda falar que a terra é plana, né? Vocês não sabem de nada, a terra já foi oca. Nossa, a terra foi oca, tinha gente morando lá. Como eu lia tudo que eu via na minha frente, aí eu resolvi ler esse livro desse cara aí, sobre a terra oca, né? E comprei o livro. Na hora que eu estou pagando, na hora que eu vou pagar um livro, estava lá na frente da caixa registradora, naquele tempo era caixa registradora, né? Um livro chamado Livro do Juízo Final. Olha só que coisa. Esse livro é de uma escritora chamada Rosélis Fonsás. E esse livro foi para mim um marco na minha vida. Foi um marco. Quando eu vi ali que falava da terceira mensagem de Fátima, foi um marco, né? Minha vida virou da água para o vinho com esse livro. Só esse nome aí, né, Roberto? Pois é, exatamente. Então, para mim não foi uma coincidência, foi um acaso, porque a minha vida tomou um outro rumo depois que encontrei esse livro. E aí você levou os 2 livros ou deixou Terra Oca, não? Eu comprei os 2. Tinha mais livro, eu comprei... Quer dizer, com a Terra Oca eu perdi meu tempo, né, lógico. Com os outros também, que eu nem lembro o que é. Mas esse do Livro do Juízo, não. Esse juízo final ficou aí na sua cabeça. Que bom. Eu acho que falando um pouquinho a respeito do destino, eu gosto muito de um exemplo, quando você fala de destino, que faz a comparação com você estar dentro de um trem. E ele segue uma determinada direção, e num certo momento tem um entroncamento. Ou vai para Belo Horizonte ou vai para o Rio de Janeiro, né? Se você pegar um entroncamento para o Rio de Janeiro, você vai parar no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, o destino acaba sendo um desdobramento de ações que você tomou no presente e no passado. Só que às vezes você não consegue enxergar qual que é esse desdobramento. O que eu estou vendo aqui no acaso, né, a definição do acaso, como uma coisa assim muito rara, muito difícil, que a gente não consiga ver a razão. E sim, o que a gente está conversando aqui acaba não sendo uma ciência exata, a gente não consegue ser cartesiano, a coincidência está um pouquinho no acaso, o acaso está muito ligado no destino. Eu acho que tem muita coisa comum entre acaso e destino. Eu estou nessa linha também, viu? Porque é aquilo, nada é por acaso. Então, às vezes tem uma experiência muito marcante para você. Na minha cabeça, aquilo ali não foi um acaso, aquilo ali estava determinado já. Estava ali no teu caminho, você que escolheu, você que tomou as diretrizes ali e calhou e deu aquele resultado ali, entendeu? Tudo os fios aí, são os fios, né? A gente vai tecendo esse tapete aí da vida. Quando a gente usa essa expressão nada é por acaso, na verdade a gente está falando nada é fortuito, né? É isso que a gente está querendo dizer. Na nossa definição de acaso aqui, seria o contrário. A gente está dizendo que acaso é algo que tem um significado especial. Quando a gente usa muito essa expressão, né? Nada é por acaso, né? Mas na realidade a gente quer dizer nada é por sorte, nada é por azar, nada é um jogo de dados. Sim. Nada é fortuito, é isso, né? É isso. Ao passo que quando você fala que uma coisa foi uma mera coincidência, que só aconteceu ao mesmo tempo, né? Teve alguma ocorrência próxima no tempo, mas sem necessariamente com alguma relação de causa e efeito. Por isso que é uma mera coincidência. Por isso que a gente fala mera, né? Por isso que a gente fala mera, né? É verdade. Eu acho que é por aí mesmo, pessoal. Eu acho que é por aí mesmo.
Então, conforme mais começa a ficar assim, difícil de conseguir unir, né, a ponta ali de uma possível causa e efeito aparente, né, ou pelo menos conseguir justificar como uma coisa de uma mera coincidência, mas você realmente passa a ter que se questionar a respeito de destino, né, de fortuna, né, de sorte, né. E aí, nesse caso, me vêm duas histórias para tentar explorar um pouco isso. A primeira é que era curioso que durante uma determinada época, sempre antes de uma ex-namorada minha tentar voltar a entrar em contato comigo, a minha irmã sonhava com ela com uma semana de antecedência. Nossa. Aí especialistas podem, de repente, inferir que a minha irmã tinha uma certa conexão com essa ex-namorada e que lembrava dela recorrentemente e só lembrava de me falar numa mera coincidência. Afinal de contas, uma semana, você pode falar, tem alguma chance, alguma probabilidade. Ela é baixa, mas de repente essa probabilidade existe, né? Aí temos então a segunda história, para explorar isso aí um pouquinho mais a fundo, que foi de uma amiga minha, que ela falou que teve um dia que ela teve um sonho que veio uma amiga da mãe dela, que tinha falecido, chegou e falou para ela em sonho que a vida continuava depois da morte, que as coisas não acabavam. E ela falou que ela acordou e aquilo parecia um tanto real, assim, para ela. Ela acordou meio assustada e meio perturbada com isso. Falou, minha nossa, por que eu tô sonhando com essa fulana aí, né? Nem amiga da minha mãe, nunca falei direito com ela, né? E ela acordou, ficou meio assim, incomodada, meio assustada. E naquele momento, acho que a mãe dela tinha acabado de chegar em casa, que era logo de manhã, eu estava por ali. Ela falou, minha filha, tudo bem com você? Ela, não, mãe, tudo bem. Quer dizer, mais ou menos. Eu não sei porque eu sonhei com a fulana de tal, e ela me falou que a vida continuava depois da morte, as coisas não aconteciam. A mãe dela ficou séria, né? Falou, poxa vida, que coisa, não... Sabia que há umas semanas atrás, sei lá, era um mês atrás, eu estava no carro, assim, eu estava tão cansada, tinha tanta coisa que eu ainda tinha que fazer, eu estava voltando para casa e bateu um cansaço tão grande, que eu pensei, poxa vida, será que depois que a gente morre vai ser realmente o descanso eterno? Que de repente seria bom poder descansar um pouco. Um pouco? Eternidade, assim? É só um pouquinho, né? Então a relação ali de você falar que foi uma mera coincidência, é uma coisa muito mais específica também. Isso aí não foi coincidência, né? Não, isso não tem. Isso aí tem uma direção. Aliás, esse assunto de sonhos, a gente vai querer fazer até um programa só sobre isso. É muito legal, viu? Mas enquanto o Calil falava dessa questão de morte, eu lembrei dessas situações, hein, de acidente de avião em que a pessoa perde o voo, né, por minutos, porque furou o pneu do carro, coisas desse tipo, né? Naquele incêndio que teve naquela boate lá no sul, teve uma pessoa, teve um jovem lá que ele estava querendo muito ir, mas naquela noite lá deu uma dor de cabeça nele. Que coisa. Assim, absurda. Ele teve que ficar em casa porque não conseguia fazer nada com a bendita dor de cabeça dele, né? E se salvou. Poxa vida. Né? Isso aí, bom, isso não é acaso nem coincidência, isso é auxílio mesmo, né? Então a gente dizendo que nada acontece por acaso, ou nada é por sorte, ou nada é fortuito, quando isso acontece, a pessoa escapa de um acidente, de uma tragédia como essa, por motivos assim, mais ínfimos, né? O trânsito piorou, o cara perdeu por 5 minutos, perdeu o voo e o avião caiu. São coisas também tão fortes na vida da pessoa que ela passa a enxergar a vida também de um modo diferente, né? Não é possível que ela ache que foi só uma sorte do destino, né? Às vezes você passa por um aborrecimento simples, alguma coisa corriqueira, que, no entanto, aquilo evitou um mal muito Exato, mal. Tinha um caminhão manobrando na sua frente, você perdeu 2 minutos, mas quem sabe aqueles 2 minutos não lhe pouparam de uma coisa desagradável. Exatamente. Então, bom, se ninguém tem mais nada, eu acho que vocês vão ter, sim, mas eu queria contar a história do Alexander Fleming. Ah, sim, vamos lá. Que é uma coisa muito impressionante, né? O Alexander Fleming era um médico inglês do começo do século XX. E ele foi um médico militar na Primeira Guerra Mundial, e ele ficou horrorizado com as mortes lá dos soldados, porque os soldados sofriam ferimentos e morriam de infecção. Né? Não tinha como combater bactérias.
Aí acabou a guerra, ele se dedicou a estudar micro-organismos para tentar achar uma solução para isso, né? 10 anos depois do final da Primeira Guerra, ele resolveu tirar férias, finalmente. Em 1928, ele saiu de férias, trancou a porta lá do laboratório dele lá em Londres e foi passear, foi descansar. Aí saiu de férias, fechou o laboratório dele lá em Londres e foi passear. Só que na pressa, ele acabou esquecendo algumas placas de cultura de bactérias que ele estava estudando fora da geladeira. Eram bactérias chamadas Staphylococcus. Ele acabou esquecendo. Aí ele voltou um mês depois, aí essas placas que ele esqueceu de colocar na geladeira estavam com mofo, estava mofado, tinha embolorado. Bom, estragou, né? Ele pensou. Aí ele colocou as placas numa bandeja e já estava pronto para jogar no lixo, quando entrou um colega dele na sala, no laboratório, o Dr. Price, que perguntou lá como estavam as coisas. O Fleming contou o problema que teve ali, que ele esqueceu a placa. Aí nesse momento, enquanto ele estava mostrando para o Dr. Price, ele notou uma coisa estranha nas placas. Ele notou que em volta do mofo tinha uma substância transparente. E tanto ele como o colega dele, Dr. Price, sabiam que essa substância transparente, que se chama lise, indica morte de bactérias. Então, ele não jogou fora as placas e resolveu estudar mais a fundo. E percebeu que as bactérias que estavam próximas do mofo tinham morreram. Aí ele concluiu que o mofo, né, que é um fungo, na verdade, que eliminou essas bactérias. Esse fungo era o Penicillium notatum, é o nome do... escrevi aqui para não esquecer. Penicillium notatum. E daí que foi sintetizado o primeiro antibiótico que existiu, que foi a penicilina. Olha só que então, coisa. Quer dizer, um acaso maravilhoso que fez com que essa descoberta permitisse uma bênção para a humanidade que salvou aí certamente centenas de milhares, se não milhões de pessoas nos anos seguintes. Agora, a gente, sabendo dessa história, naquele livro do Juízo Final que eu contei para vocês, a autora Rosales Fonsas, ela fala que o Fleming, ele já trouxe conhecimentos médicos de outras vidas. Então ele tinha muita vontade de auxiliar a humanidade, né? Tanto assim, ele nem quis patentear a descoberta dele, ele não ganhou um tostão por isso, né? Porque ele achava que não... ele achava que não sendo patenteado era mais fácil das pessoas poderem ter acesso, né? Ter acesso e se beneficiar. Mas é uma história tão incrível, é um acaso tão fantástico que outras pessoas foram atrás para tentar entender mais isso e descobriram o seguinte, que o fungo que contaminou a placa do Fleming lá, as placas, é um dos 3 melhores produtores de penicilina dessa espécie de gênero penicilino, né? Tem outras. Então o que contaminou já era uma espécie especial. O fungo, esse fungo chegou lá, eles acreditam que chegou pela escada, porque embaixo tinha um outro laboratório onde tinha gente pesquisando o fungo. Que incrível. E o mais incrível é o seguinte, se as bactérias tivessem se produzido muito rapidamente, o fungo não conseguiria matá-las. Porque era em agosto, né, pleno verão, só que naquele agosto houve uma onda de frio. E essa onda de frio impossibilitou que as bactérias se desenvolvessem muito rapidamente. Então isso fez com que os fungos matassem as bactérias, né? Aí você vê a quantidade de coisas ali acontecendo num jeito específico e o colega dele chegando para recapitular a conversa. Exatamente. Mas se os dois não tivessem também aquele anseio por auxiliar o próximo, de repente teriam só jogado fora mesmo a placa, falando, ok, vamos começar agora a segunda-feira de trabalho, voltando de férias. Talvez a gente tivesse sem penicilina até hoje, aí sei lá, alguém... Eles tiveram, acho que isso era tão, era muito forte dentro deles, né? E aí eles foram a ponte para auxiliar a humanidade, né? Isso foi um grande auxílio mesmo. Pois é. E é aí que a gente vê uma situação dessa e para pensar, opa, não é coincidência isso, porque é muito, muito profundo. Pois é, isso dá o que pensar. Deve dar o que pensar, né? Deveria dar o que pensar. Exatamente. Exatamente. E aí, nesse pensar, as pessoas têm que... Ficam os porquês e aí começa, né? Aquele... por que isso, por que aquilo, e vai indo e desvendando essas dúvidas aí, né? Até chegar numa finalidade que a gente tem hoje em dia,
A gente acredita em vida passada, tem muitos que não acreditam mais no acaso, né? Uhum. Então, é um acontecimento fenomenal que realmente dá o que pensar, mesmo para aqueles céticos, né? Eu acho que quem acredita que a gente só tem uma vida, muitas coisas ficam sem respostas. Muitas coisas na vida ficam sem respostas. Né? Poxa, eu já encontrei pessoas que eu falo, eu tenho certeza que eu conheço essa pessoa, tenho certeza absoluta. Essa pessoa me é familiar, eu conheço, tenho certeza absoluta. Se eu não acreditasse, eu falo assim, mas que coisa esquisita, né? Sinto essa simpatia ou antipatia, né? Como nós tratamos no primeiro podcast, de nada, de graça. Não, tem toda uma história por detrás aí, né? De uma ou até mais vidas. Não é, Calil? Não é, Calil? Com certeza. Calil, eu já lembro de eu falando, Calil, não estuda tarô, cara, não faz psicanálise, tá bom? Em outras vidas não adiantou nada, tá aí. Você vê, né, cara? Tive um caminho próprio ali, mas aí fui encontrando outras coisas ao longo do caminho, né? E aprendeu com essas coisas, né, cara? Eu espero ter aprendido alguma coisa, ainda estar aprendendo, quem sabe. Uhum. Mas assim, gente, eu vejo que não... Hoje em dia, teve uma época da minha vida que eu não acreditava, né, assim, que já houvesse tido aí outras vidas. Mas hoje que eu acredito nisso, não tem como a gente não achar o porquê das coisas, né, o porquê que aconteceu isso, o porquê que eu sou dessa família e tal. E eu conheço algumas pessoas que não acreditam, né, em vidas passadas. Aí, elas têm uma dúvida X, aí elas deixam passar, não, isso aí... É assim mesmo. Aí entra a indolência, né? Aí a gente já entraria em outro tema. Então é assim, o ser humano é assim, né? Feliz daqueles que procuram as respostas dos porquês. É verdade. Olha, Vanessa, você falou uma coisa muito séria, viu? Muito importante. A gente deve descobrir o porquê das coisas, não deve ficar acomodado. E a questão de condução, ela faz sentido também quando você percebe que existe a intenção de haver esse auxílio, e a intenção de haver o auxílio é exatamente o amor, para poder te ajudar ali a percorrer esse caminho. Então, você pode também depois desdobrar isso daí a partir da inferência, né, de existe a perfeição, existe um Criador. Existe um Criador, então tal coisa. Então, por haver a possibilidade do ser humano agir, ele ter que colher isso, existe então um fio ali que para o fim poder encontrar o começo, caso essas coisas precisem se encontrar, né, para o mal poder ser reparado no caso de alguma coisa errada, né. E nisso você vai se desdobrando todo esse monte de coisas até finalmente conseguir chegar nessa discussão de falar, não é uma mera coincidência, isso que tinha que acontecer. Existe uma intencionalidade aqui. Não tem uma frase que fala assim, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? Poxa, né? Olha, Vitor, você me fez lembrar de uma coisa aqui. O Louis Pasteur, que foi um dos fundadores da microbiologia, ele juntamente com outro microbiologista famoso, Robert Koch, ele dizia o seguinte, que o acaso só favorece os espíritos preparados. Quer dizer, interessante. O espírito preparado é um espírito que está se movimentando. Não é um espírito parado. Está alerta, né? Justamente nessa linha, quando você deu o exemplo do Fleming. Fleming estava estudando muito aquela questão, pelas impressões. Né, Vitor? Estava se mexendo. Ele tinha, eu vejo assim, ele tinha um amor muito grande dentro dele, latente, para auxiliar. E aí ver essa corrente, ele estava aberto, né, gente? Estava aberto. Mas você vê que não foi nada de graça, né? Ele precisou fazer um esforço, né? Ele precisou se mexer, ele precisou se movimentar também. Mas ele não ficou sentado na rede esperando que alguém trouxesse para ele a solução do problema dele. Ele ficou angustiado com o que aconteceu na Primeira Guerra e foi atrás. Aí ele se abriu para um auxílio e veio. Ele precisou passar por uma guerra, ele precisou ser médico de guerra para ver a desgraça que era um processo infeccioso incurável. Incurável. Para que desse a ele aquela motivação para que ele corresse atrás depois. Isso. E aí vem uma coisa, quer dizer, quando alguém faz aniversário, a gente deseja muitas felicidades, muitos anos de vida, vira o ano, né? Feliz e próspero ano novo. E se você não passa por alguns momentos difíceis, você pode nem cumprir sua missão.
Se Fleming tivesse sido poupado da Primeira Guerra, talvez não se interessasse em pesquisar como matar bactérias. Ou pelo menos perceber o nível de urgência que isso daí nível de urgência. exige, né? Às vezes a gente deseja coisas boas para as pessoas. Felicidade, prosperidade, saúde, paz. É o que se deseja, muitas vezes até da boca para fora, do que a gente vê aí no mundo. E um Fleming, se ele não tivesse passado por uma coisa ruim, que é ter que vivenciar uma guerra, ele talvez não tivesse se conscientizado da sua missão, e não tivesse ficado pelo menos 10 anos pesquisando a questão da cura das infecções. Eu lembrei de mais uma coisa, desse negócio de cientista, também do Louis Pasteur. Tem uma frase dele que eu acho ótima. Ele diz que pouca ciência afasta do Criador e muita aproxima. Então, o cientista que é cientista mesmo, que vai a fundo, ele vai lá, não é possível, tem que ter um Criador, não é possível. Eu me lembro de um... Era um astrônomo que também era físico, ele era ateu, e aí ele começou a estudar a ideia de geração espontânea da vida. Deixa passar a moto aqui, depois você corta essa parte da moto. Aí ele começou a estudar essa ideia de geração espontânea e chegou à conclusão o seguinte, que a possibilidade da vida ter surgido por acaso é a mesma de um... Peraí, pessoal. Caramba. Estão ouvindo a moto? Agora eu escutei. Agora sim, da outra vez eu não tinha ouvido. Passou mesmo. Parece que estava de propósito. Isso é um acaso ou uma coincidência isso aí? Eu acho que é para mim não falar isso. Bom. Não, era só para você elaborar melhor a frase, Roberto. Tá bom. Então pode deixar aí, cadê a moto aí do acaso? Aí esse cientista, que era um ateu, ele ficou pesquisando sobre a origem da vida e tal. Vocês sabem que eles acham que a vida surgiu por acaso, né? Tinha uma sopa primordial lá, e uns elementos que começaram a fazer cópias de si mesmo, né? Resolveram fazer cópia de si mesmo, e pronto, surgiu a vida, surgiu tudo. É assim que eles acham. E ele estava pesquisando isso e chegou à conclusão seguinte, que a possibilidade da vida ter surgido por acaso é a mesma de um tornado passar por um depósito de ferro velho e deixar atrás de si um Boeing 737. É a mesma possibilidade. Então, dada a quantidade de peças de um Boeing, né? Então ele é um cientista que se aprofundou e aí comprovou a frase do Louis Pasteur, né? Que pouca ciência afasta e muita ciência aproxima do Criador. Maravilha. Gente, eu queria falar um trechinho aqui, um parágrafo. Posso falar agora? Sim. Pode. Bom, então, gente, tem um livro que eu sigo aí, que é um livro que é o norte da minha vida, na verdade, né? Ali eu encontro as respostas aí para todos os porquês. E aí eu estava lendo ontem. Fala o livro. Então, é Mensagem do Graal na Luz da Verdade. Então, Sim. Quem tiver interesse, dá um Google aí, vocês encontram, o pessoal que está ouvindo a gente. Aí eu estava lendo ontem, então vamos lá. Eu vou abrir aspas aqui para o autor. Inúmeras são as coisas que no colossal maquinismo do universo concorrem para ter influência na vida do ser humano. Nada existe, porém, a que o próprio ser humano não tem inicialmente dado origem. Ele fornece os fios com os quais, no infatigável tear da existência, é tecido o manto que terá de usar. Fecha aspas. Então, assim, para mim, tudo, esse acaso, quando é muito, né, fenomenal, realmente é algo que a pessoa teceu, né? Ela teceu ali o caminho dela, e aí eu volto a gente cai naquilo do destino, né? É assim que eu vejo. Essa dissertação, viu, gente, quem foi atrás desse livro, fica lá tá na Destino, tá bom? É isso aí, queria deixar para vocês. Sim, bem significativo, realmente. E é exatamente aquilo que você falou sobre destino, né, que os acasos, na verdade, são fios tecidos pelo tear da criação que forma o destino, né? Fios que você mesmo forneceu. O próprio ser humano O próprio ser humano que fornece os fios com a maneira dele ser, com os pensamentos, com as intuições, palavras. E aí ele dá o rumo para o destino, né, Roberto? O que você acha?
Sim. Você pode direcionar o seu destino dependendo da maneira como você vive, dependendo dos fios que você fornece para esse tear da criação. Você fornece fios bons, fios bonitos, o seu futuro, o seu destino vai ser bom. É muito simples, né? Se não forem bons, não vai ser. Né? E essa formação de fios, ela não são só os fios que são formados nessa vida. Então, muitas vezes, as pessoas têm dificuldade de entender essa relação de causa e efeito. Uma pessoa foi fantástica, teve uma resistência impecável nessa vida. Como é que pode ter acontecido uma coisa tão terrível com ela, né? Uhum. Então, a gente não pode se esquecer que essa tessitura de fios é uma tessitura que vem de muito tempo, vem também de outras vidas. Então, aí a gente entra naquela questão, né, das pessoas que, como não acreditar que teve outras vidas, né? Então, é sempre bom, né, quem está ouvindo a gente, se tem um porquê aí dentro de você, pensar melhor mesmo e tentar ir atrás das respostas, né? Porque numa vida só não dá para acontecer tanta coisa. Se só existisse uma vida, tudo que você faz de bom ou de ruim, você teria que ter o retorno numa única vida. Pois é. Eu estava também aqui pesquisando dentro de mim mesmo, e também para não tentar sempre inferir algum tipo de significado em coisas que de repente eu estou querendo enxergar, né? Eu procuro encarar as coisas que acontecem comigo para ver como aquilo ali me toca. Se aquilo causa algum tipo de reação um pouco mais forte ou me chama uma atenção, aí eu procuro pensar, ok, isso aqui talvez não seja uma coincidência, é melhor eu prestar atenção para ver o que isso consegue me mostrar, né? Tem que seja de um modo simbólico. Tem vezes que é de um modo literal a coisa, né? Que se apresenta. Mas tem vezes que é de um modo simbólico e exige um pouco mais de introspecção. O que seria acaso, que seria só uma coincidência, só uma coisa que pelo menos não precisaria me tomar todo o meu tempo do dia, que ao invés de ficar de repente em casa refletindo, eu acabo deixando de ir para o escritório, aí então acontecer as coisas que precisariam acontecer comigo, né? Imagina se o Fleming, naquela manhã, voltando, que ele tinha que voltar para o trabalho, alguma coisa acontecesse, ele ficava em casa, resolvia não ir trabalhar aquele dia. Fazer home office. Fazer o home office e alguém limpa o laboratório dele e joga fora as coisas. Joga fora o mofo lá. Porque o cara ficou em casa pensando, puxa, mas eu já acordei com o pé esquerdo, o que será que isso significa? Exatamente para não me paralisar ali, eu não tomar a minha energia com coisas menores. Mas eu estava lembrando um pouquinho de uma música dos Titãs, Epitáfio, que em um momento eles falam: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Né? E talvez esse distraído, né, eu posso encarar distraído como não alerta, ou como distraído como não ser racional demais, e estar um pouco mais aberto. Eu acho que é o segundo caso aí, Vitor. Eu acho que é a segunda opção aí, que é mais adequada. É mais adequada, né? Então, quer dizer, a música também traz muito ensinamento de forma nem sempre muito explícita, né? Então, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, enquanto eu não ficar muito agrilhoado. É isso aí, Vitor. Eu não tinha atentado a isso. Bonito mesmo. É isso aí. Ficamos por aqui. Então tá bom, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Prazer foi nosso, Vanessa. Obrigado aí pela sua participação. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Victor. E até a próxima. Até. Obrigado, boa noite, até mais. Gostou desse episódio? Dê um gostei e se inscreva no nosso canal e marque o sininho para ser avisado de novos episódios. Tem alguma história de acasos e coincidências que gostaria de compartilhar? Deixe nos comentários ou fique à vontade para falar conosco sobre isso ou algum outro assunto pelo nosso site www.espiritualidadecotidiana.com. Então eu estou encerrando esse episódio do podcast Espiritualidade Cotidiana. Eu sou o Luiz Calil e até a próxima.